Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer o convite, agradecer a Lena, a Madá, ao Rodrigo, ao Anderson, agradecer a confiança e o carinho. E eu quero começar essa palestra contando um pouco da história dessa palestra, o momento que eu comecei a ensinar e como é essa palestra hoje na minha vida e como está sendo a direção dela na minha vida, né? Então, eu acho que essa é eu já falei uma vez aqui no Ismael, essa mesma palestra, o contato pessoal com Jesus Cristo, e essa é a quarta vez que eu estou falando dessa palestra e falando de Jesus Cristo através dessa palestra, né? Eu venho, no último ano e meio, eu venho sentindo esse pulso de estar falando de Jesus. Fiz há um ano e meio atrás, fiz duas e aí deixei quieto e não falei mais. E agora, recentemente, a gente começou a fazer um ciclo de palestras. A primeira vez a gente fez para um grupo que a gente chama de fundo de reserva, para arrecadar dinheiro para esse fundo. E aí eu fiz um tema que chama a energia do dinheiro. Eu também já fiz esse tema aqui. Na sequência apareceu o grupo chama Corrente do Bem. É um grupo anônimo de pessoas que se juntaram para fazer o bem. A primeira vez a gente fez para arrecadar dinheiro para esse fundo de reserva, um grupo de estudantes que quer continuar pagando seus estudos em autoconhecimento. A segunda vez apareceu um mexicano que perdeu tudo no terremoto do México e uma amiga me pediu para fazer uma palestra. Eu juntei o grupo Corrente do Bem e a gente fez essa palestra. E junto com esse mexicano tinha uma pessoa muito querida precisando fazer a mudança dela de casa, precisando pagar o primeiro aluguel dela. A gente aproveitou esse segundo movimento e ajudou também essa moça, né? O segundo movimento foi dar e receber. O primeiro foi a energia do dinheiro, o segundo foi dar e receber. Isso tudo começou de outubro do ano passado para cá. E aí apareceu uma terceira pessoa, um garoto de 15 anos que precisava de uma lente para enxergar. Ele enxerga muito pouco e aí a gente se reuniu de novo e vamos fazer o tema. Eu escolhi então o dia 27 de fevereiro, que seria o meu aniversário de 50 anos, para fazer de novo uma palestra para arrecadar dinheiro e para ajudar esse rapaz de 15 anos. E quando eu comecei a meditar e a perguntar internamente qual seria o tema, o meu ego, e aqui começa a história, o meu ego queria falar de coisas mundanas, né? Vamos falar da energia do dinheiro parte 2, vamos falar de dar e receber parte 2, é um auditório de 250 pessoas, vamos falar dessas coisas que isso vai atrair público, a gente vai arrecadar o dinheiro para o garoto e vai ficar tudo ótimo. E é o dia do seu aniversário, você garante que as pessoas vão para te parabenizar, vão para assistir o tema. E aí eu meditava e eu venho pedindo a Jesus que Ele me mostre o meu caminho, né? A minha vida deu uma reviravolta no último ano e meio e eu sei que a minha vida esvaziou nesse último ano e meio porque eu preciso cumprir a minha tarefa. Eu sinto e cheiro a minha tarefa e a minha missão. E eu venho perguntando a Jesus, me mostra o caminho. E aí eu meditava, o ego me puxava para a parte 2 dos temas mundanos e eu ouvia internamente. Não é voz de ninguém, era uma voz interna dentro de mim. Fala de mim. E aí eu dizia, mas se eu falar de Jesus não vai ter público, deixa eu falar
da energia do dinheiro, parte 2, e aí uma voz interna dizia assim: você não está pedindo para eu te mostrar um caminho? Fala de mim. E aí da terceira ou quarta meditação, eu me rendi e falei: já entendi, eu vou falar de você, eu vou correr o risco. E a minha resistência para falar dele, parte da minha resistência para falar dele, tinha a ver também com a minha autoimagem idealizada, né? Eu falava assim: se eu for lá falar de Jesus num auditório da OAB para 250 pessoas, eu vou parecer uma pastora. Imagina, eu vou ficar igualzinho uma pastora. E a voz firme dizia: corra o risco, arrisque. Então eu fiz, foram 114 pessoas, e é essa mesma palestra. E durante a palestra, eu senti no meu coração o desejo de oferecer para aquele público que onde eles quisessem que eu falasse, eu iria. Eu ofereci isso àquele público. E eu saí daquela palestra, naquele dia 27, eu saí com a decisão no meu coração que eu ia fazer pelo menos 12 palestras dessa, uma por mês ao longo desse ano, né? A hora que eu coloquei a decisão, as possibilidades começaram a aparecer, né? Então, a hora que o Rodrigo já estava me levando para casa, ele é um amigo querido que me ajuda na sustentação energética. Ele já trouxe essa possibilidade de falar aqui de novo. Na mesma semana apareceu a possibilidade de estar falando no dia 28 de março. Na mesma semana apareceu a possibilidade de eu estar em Fortaleza. Aliás, naquele dia de manhã eu já tinha recebido um convite para dar aula em Fortaleza. E ali já tinha aparecido a possibilidade de falar de Jesus também em Fortaleza. E agora eu me inscrevi num congresso e o tema ia ser do ego, e eu já troquei o tema e vai ser esse tema de novo, né? Se eles me aprovarem lá, porque são muitas pessoas inscritas. E eu estou contando isso por quê? Porque é desse lugar que eu quero começar com vocês, contando um pouco da minha história, né? Falar de Jesus para mim ainda não é algo fácil, simples. Falar dele eu amo, mas não é algo tão fácil e tão simples ainda para mim, né? Uma parte minha não se sente digna de estar aqui falando dele, uma vez que eu tenho dentro de mim tantas distorções ainda, tantas questões para olhar, para tratar, né? Medos, orgulho e ainda sentimentos de separação dentro de mim. Então, falar de Jesus tem sido um desafio. Ele tem sido meu mestre. Ele tem me mostrado o caminho da humildade, o caminho da verdade. E é uma honra para mim estar aqui com vocês, né? A minha história com Jesus, ela começou lá atrás. Quando eu percebi, eu tinha 20, eu estou com 50 anos, eu tinha 25 para 26 anos. E eu naquela altura da minha vida, o tema Jesus era um tema fora da minha vida, né? Eu desconhecia a história dele, e eu tinha, apesar de ter sido criada
na Igreja Católica, eu tinha preconceitos que me faziam fazer assim com ele na minha vida. E aí, com 26 anos, fazendo os meus estudos de autoconhecimento e autotransformação, eu internamente comecei a refletir e a me checar, a me contestar, a me confrontar, como que eu tinha tanto preconceito e como eu tirava da minha vida uma pessoa e eu nem conhecia a história. E por que eu fazia isso comigo e com ele? E aí, num primeiro momento, eu sou psicóloga, eu encontrei os livros do Augusto Cury que chama Análise da Inteligência de Cristo. Eu falei, oba, esse é um bom livro para começar, né? Como uma boa psicóloga, achar algo que fala cientificamente do perfil dele é um bom caminho. E aí eu fiz a leitura, se eu não me engano, são 4 ou 5 livros. Um fala da sensibilidade, um fala do amor, até chegar no Mestre dos Mestres, e eu li esses livros. E a leitura desses livros me fez, num primeiro momento, ficar fascinada pela personalidade desse homem. E é um livro que o Augusto Cury, ele traz passagens do Evangelho e vai comentando o perfil. Se vocês quiserem ler, eu recomendo. E a leitura desses livros, então, despertou em mim o desejo de fazer o estudo do Evangelho. E aí eu fui e li os 4, li como uma boa estudiosa. E aí, nesse momento da minha vida, essa porta que leva a Jesus Cristo se abriu para mim. De lá para cá, eu venho trabalhando no meu coração, de lá para cá é mais do que estudar, de lá para cá é atuar, é me perguntar como seria atitudes, pensamentos, sentimentos dentro dos ensinamentos cristãos. Então, esse tem sido o meu treino diário e a minha conexão com Jesus, ela vem acontecendo diariamente. Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, mesmo quando eu escapo. Percebem? Mesmo quando eu escapo e me observo, eu volto lá e me pego e me convido para vir para a reflexão, de acordo com os ensinamentos, de acordo com as leis espirituais. Então, essa é uma parte da palestra que eu me sinto à vontade para estar falando, porque eu venho treinando na minha vida esse contato pessoal, de fazer essas escutas e de abrir meu coração para estar vivendo a minha vida de acordo com as leis. Nem sempre é fácil, mas eu tenho tentado. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar da Eva Pierrakos, do Patchwork. Vocês já ouviram falar? Porque essa palestra, a Eva ela já é falecida há 60 anos atrás. Eva era austríaca, judia, bailarina. Ela sai da Áustria para morar nos Estados Unidos. Isso lá no final da Segunda Guerra Mundial. Ela sai inclusive porque estava acontecendo a perseguição dos judeus. Ela vai morar nos Estados Unidos e nos Estados Unidos ela começa a canalizar um ser
esse ser fala para ela, ela era bailarina e judia, né? As crenças dela eram opostas das crenças cristãs, né? Ela começa a canalizar um ser, ele diz para ela assim, meu objetivo é trazer para a humanidade uma metodologia de autoconhecimento e autotransformação. Não faça sozinha, convide pessoas e com o tempo eu vou te orientar como usar essa metodologia, como fazer para viver de acordo com essa metodologia. E ao longo, foram 20 anos, ao longo desses 20 anos foram 258 temas de autoconhecimento e autotransformação. Temas que varrem o desenvolvimento do nível da mente, varre o desenvolvimento do nível das emoções, varre o desenvolvimento no nível da vontade, a vontade interior ligada aos valores da essência, e varre o desenvolvimento espiritual. Esses 258 temas. E eu estou falando dela por quê? Porque essa palestra é a número 258. Ela já estava ela teve câncer de mama, viveu muito tempo, tirou a mama, viveu muito tempo curada, e mais para o final da vida dela apareceu metástase, e aí ela enfraqueceu como um todo, ficou debilitada e veio a falecer. Essa palestra, quando veio, ela já estava muito doente, ela já estava no fim da vida dela, e o que os amigos contam é que quando ela canalizou, ela canalizava por psicofonia. Quando ela canalizou essa palestra, foi por psicografia, porque ela já não tinha mais força. Ela já estava fraquinha e ela fez por escrita. E foi a última. Foi o último presente que esse Espírito trouxe para nós. Foi um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então eu estou contando um pedaço dessa história porque eu acho muito significativo a última ser esse tema, né? E se a gente pensar que ela era judia e que ela tinha outras crenças, né? Quando ela traz essa palestra, ela traz de verdade de um lugar de rendição, né? Para nós, junto com esse Espírito, né? Então eu sinto que a gente recebeu de verdade um presente, né? Vocês vão poder sentir a beleza e a verdade que tem nessa palestra à medida que eu for contando para vocês o que é que esse ser de luz trouxe para a gente de mensagem através desse último encontro que Eva teve com ele, né? Bom, Oi. Sugere para você ter uma ideia quantos estudantes de Petro tem aqui. Aqui, presente? Eu? Levanta a mão. Quem faz o peço aqui? Ah, que lindeza! Que lindeza, bacana. Então, essa metodologia, a gente... o profissional que trabalha... existe uma fundação internacional. O profissional que trabalha com ela faz de 4 a 9 anos de formação, né? O profissional que trabalha com ela se descasca feito uma cebola profundamente para estar em prontidão para ajudar as pessoas. Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito orquestrado, né? Existe essa metodologia, existe no mundo inteiro. Existe em Israel, existe na África, existe no Canadá, existe na China. Eu já tive notícia que na China tem. O Brasil é o lugar que mais cresce no mundo, né? De pessoas fazendo. Ok, então eu vou entrar na palestra e vou convidar vocês a abrirem a alma
abrirem os níveis físico, mental, emocional, o nível da vontade e o nível do espírito para receber essa bênção que é esse tema e que é esse conteúdo, né? Essa palestra, então, aqui nesse slide eu vou passar os pontos principais que a gente vai ver. Então, eu vou falar ele começa porque a gente se refere ao guia, é um guia espiritual. Há 60 anos atrás, quando as pessoas começaram a ir para os encontros que ela canalizava e perguntavam para ele assim, mas quem foi você? Que vida você teve? O que você fez? Ele falava, não importa. Mas como é que a gente vai te chamar? E aí ele falava, chamem-me de guia, guia espiritual. Então vocês vão ver falar aqui ele, o guia do Peço aqui, o guia espiritual. Depois, mais pra frente, em outras palestras, esse guia espiritual ele fala que não é uma única entidade. Ele fala, não pensem em vocês que é um único ser. Nós somos uma equipe, a gente se reúne, a gente discute o tema e a gente traz os temas pensando naquilo que vocês precisam, pensando no desenvolvimento espiritual e emocional de vocês. Emocional e espiritual de vocês, né? Então, essa palestra, ele começa com a luz do Cristo, o seu poder e o que ela significa. Aí. Em seguida ele vem falar quem é Jesus, qual era o objetivo de Jesus na Terra, como Jesus salvou a humanidade e de que forma o feito dele foi maior. Em seguida ele vem trazer para a gente como a gente pode encontrar e alcançar Deus, como atingir a perfeição através de Jesus. E os dois últimos, o que significa salvação e qual o atributo dos mais importantes. Então nós vamos começar pela luz do Cristo. E eu queria que vocês começassem a pensar na luz do Cristo de uma forma hoje completamente nova, né? Porque a forma de conexão com Cristo é através da luz que ele emana. Vocês entendem isso? A gente tem a luz dentro da gente, então essa abordagem, ela vem falar de um centro de energia dentro de nós. Todo ser humano, cada um de nós tem um centro de energia. Esse centro de energia, ele contém uma substância divina. A gente pode falar que é uma massa de energia, ou a gente pode falar que é uma substância divina. Ok, todo ser humano tem. E essa mesma substância divina que tem dentro da gente, no nosso centro, também tem em Jesus. Só que nele, isso está potencializado. Nessa palestra, ele vem dizer que a substância divina em Jesus é assim, milhões de vezes maior do que a nossa. E que nós temos uma pequena porção dentro da gente. O trabalho nosso, pessoal, é expandir essa luz dentro da gente. É o despertar da consciência que vai expandir a nossa luz. Vai ser pela consciência, né? Eu estou aqui, ó. Eu estou caminhando na minha vida. Eu estou caminhando defendida. Eu estou caminhando com orgulho. Eu estou caminhando com inveja. Eu estou caminhando competindo. O que vai acontecer com a luz da minha alma? Com a luz do meu centro de energia? O que vai acontecer? Vai fechar. Fica denso. A energia fica densa. Não vai ser... Eu vou usar muito pouco da minha luz. Ok. Agora imagina eu caminhando na minha vida
me compreendendo, compreendendo meus impulsos, trabalhando meu orgulho, escolhendo amar, escolhendo oferecer o meu melhor para a vida, escolhendo viver a vida diferente do que viver a vida defendida. O que vai acontecer com a minha luz? Vai expandir. Percebem? Então, cada um de nós temos esse centro de energia, nós somos geradores dessa mesma luz que tem em Jesus. Quando a minha luz se conecta com a luz do Cristo, ela ganha força, percebem? Então é isso que eu vou mostrar para vocês, ó. O guia veio dizer para a gente que a luz do Cristo está se espalhando na esfera terrestre e também nos mundos espirituais. Ele diz nessa palestra que depois de um intervalo de tempo regular, a luz do Cristo surge com a força renovadora, rememorando o maior feito realizado. Então, de tempos em tempos, ela é renovada. E aqui na Terra nós somos banhados por essa luz. Quer saibamos disso ou não, quer gostamos ou não, de tempos em tempos tem um jorro de luz crística, para a gente rememorar o feito. Essa luz, ela é tão forte, penetrante e gloriosa, que a gente não pode imaginar. Ela é inimaginável para nós, seres da Terra. E nessa luz existe tanto contentamento, regozijo, felicidade, tanta sabedoria vinda dessa luz. Vocês conseguem imaginar? Então, essa luz é igual a sabedoria, conhecimento, amor. E essa luz penetra mais longe, nas mais profundas esferas das sombras, nos mundos da escuridão. Tem uma outra palestra que ele vem dizer, é a palestra que o título dela é o conceito do mal. Ele fala isso em duas palestras, o conceito do mal, e ele vem falar nos 3 princípios do mal, que é separação, materialismo e confusão. Ele diz nessas duas palestras que a luz do Cristo, nesses mundos densos, quando o ser que está lá se conecta com a dor, verdadeiramente, que a luz do Cristo pode alcançar. Ela isso acontece aqui na Terra também. Quando nós estamos em dor, verdadeiramente, não é sofrimento, tá, gente? Quando a gente está em dor, como a gente se entorpece da dor, qual é a origem do mal? O entorpecimento da dor. Quando a gente abre a alma para sentir verdadeiramente a dor, essa luz também alcança a gente. Se eu vivo a vida entorpecida da dor, eu nunca mais quero sentir dor, eu começo a quê? A me defender. E aí eu congelo. E aí essa luz do Cristo não chega. Agora, atenção. Quando eu estou na dor, ela me alcança, e quando eu estou no amor, ela também me alcança. Pegaram a ideia? Nós não estamos fadados a só sentir dor, não. Mas eu congelei a dor. Automaticamente eu vou congelar o quê? Se eu sentir amor demais, o que vai acontecer comigo? Pode doer? Se eu sentir amor demais, o que vai acontecer comigo? Eu estou trazendo a mente defendida. Se eu sentir amor demais, o que pode acontecer comigo? Posso me decepcionar? Posso sofrer e vou cair aonde?
na dor. Portanto, não ame. Portanto, não sinta dor. Percebem? Então, a luz do Cristo, ela alcança quem está na verdade. A verdade na dor, a verdade no amor. Percebem? Quando o ser está defendido, ela não tem o mesmo alcance. Percebe? O entorpecido, ela não tem. Porque na defesa eu estou na distorção. Então, e aí ele fala nessa palestra que o ser humano que conseguir trazer para fora a luz interior, fica protegido, porque é a mesma luz do Cristo. Então, eu tenho meu centro de energia, esse centro de energia vibra na mesma substância que a luz do Cristo, mas se eu não trago para fora, se eu não faço uso dela com consciência, eu fico na vida batendo cabeça. Vocês entendem o que é ficar na vida batendo cabeça? A onda bate e me leva. A onda bate e me leva. Percebem? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês quando ele fala que fica protegido. Ficar protegido não significa que você não vai ter provações. Vocês entendem isso? Protegido não é uma coisa mágica. Agora tem um balão rosa em mim e eu posso andar e nunca mais eu vou sentir dor. Porque o ser humano, ele é tão esperto que ele começa a fazer as coisas na vida para ganhar um pedaço do céu. Vocês entendem isso? Então tá, então o que eu tenho que fazer para eu ganhar um pedaço de terra no céu e ficar lá do lado de Jesus? Não, eu não fico protegido das provações, mas eu fico com a força da luz do Cristo para atravessar todas as provações. Vocês entendem? Então, eu tenho dito para as pessoas nas palestras que é assim: quando você verdadeiramente se conecta com a luz do Cristo, pode esperar que tudo que está distorcido em você e na sua vida vai vir à tona. Vocês entendem? Vai vir à tona para você crescer, para você olhar, para você sair da mentira com você mesmo. Mas ao mesmo tempo você está protegido. Por quê? Porque você vai estar com força para fazer todas as travessias que você precisa. Porque é esse o poder da luz do Cristo. A força crística. Esse lugar de sabedoria, de conhecimento, de amor. Esse lugar de contentamento e regozijo, que inclusive na dor está tudo bem. Está dolorido o momento da vida, é uma crise, é dolorido, mas está tudo bem. Eu sei que é para o meu bem. Percebem isso? E eu sei que eu estou sustentada pela luz do Cristo, né? Então, o meu convite para vocês, quando ele fala da luz do Cristo, e ele começa falando do poder dessa luz, é assim: experimenta na sua vida diária, acordar de manhã e se conectar com a luz do Cristo. Experimenta na hora do seu almoço ali, ó, que você dá aquela paradinha em frente ao prato de comida e conecta com a luz do Cristo. Chegou em casa, vai dormir de novo, experimenta conectar com a luz do Cristo. Só esse movimento já começa a mudar. A sua vida já começa a mudar de lugar. Porque é um novo lugar e é um novo jeito de estar na vida. Eu costumo dizer que a grande maioria de nós, a gente fica na vida no botão automático. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Acorda. A gente tem ferramentas maravilhosas, a gente tem um potencial maravilhoso de fazer conexão e não faz. Não faz, está no automático e aí a gente continua reclamando da vida. Percebe? Na lamúria. Mas deixa de fazer uso
de ferramentas e de possibilidades maravilhosas, né? Então ele começa falando desse poder da luz do Cristo, e aí ele vem e pergunta e começa a descrever para a gente nessa palestra quem é Jesus. E o que ele traz é o seguinte: Jesus não é Deus, não é o Criador. Também não era só mais um sábio. Não era só mais um sábio. Jesus, o homem, era a encarnação do Cristo, o Messias. E esse Espírito é a primeira encarnação direta nascida de Deus. A substância de Jesus era a mesma de Deus, mas não é o Criador, não é Deus. Foi a primeira encarnação direta. Todos nós temos algo dessa sua substância, eu já disse isso, o núcleo divino, que precisa ser revelado através do desenvolvimento espiritual, né? Então, o desenvolvimento do nosso ego, o desenvolvimento das emoções, precisam acontecer para a gente desenvolver o espírito. Não tem como eu me tornar um ser espiritual se eu não desenvolver o meu emocional. Vocês entendem isso? Não tem como. Eu arrisco dizer para vocês que é impossível. Para desenvolver o espírito, precisa desenvolver as emoções. Para desenvolver o espírito, precisa desenvolver a mente. Para desenvolver o espírito, precisa desenvolver o nível da sua vontade interior ligado aos valores da essência. No mundo de hoje, a gente vai muito rápido para os valores de aparência. O ego, sem saber para onde ir, em busca de segurança, põe a segurança toda fora, nos valores de aparência. E só tem um caminho seguro, o caminho para dentro, o caminho do desenvolvimento, o caminho da reflexão, o caminho de escolher ser um ser melhor todos os dias. Aqui, ó, vou sentar aqui. Deixa eu deixar de frente para a tela. Então, ele fala que todos nós temos essa substância, o núcleo divino, que precisa ser revelado através do desenvolvimento espiritual, que passa pelo desenvolvimento emocional, e nenhuma outra criatura tem essa substância no mesmo grau que Cristo. Essa é a diferença dele para a gente. Ele afirma nessa palestra que nenhuma outra criatura tem a substância divina que está dentro do núcleo da gente no mesmo grau que Jesus. E aí ele vem dizer para a gente qual era o objetivo de Jesus, de sua vida na Terra. São 3 objetivos. O primeiro deles, espalhar seus ensinamentos. Vocês conseguem imaginar aquela época? Era uma época, nós estamos falando de 2018 anos atrás. Era uma época que já não existia mais esperança. Vocês conseguem imaginar uma época que a mulher era apedrejada na rua porque tinha sido considerada adúltera? Vocês conseguem imaginar o nível de crueldade dessa época? Conseguem imaginar? Toda a população daquela vila ou daquele vilarejo com pedra na mão e julgando num ser. Ainda existe em alguns países. Ainda existe, ainda existe. Graças a Deus que em pouquíssimos, né? Mas vocês conseguem imaginar o nível de crueldade? Nossa. Jogando pedra numa mulher ou num ser vivo, né? Até a morte. O nível de crueldade daquela época
De tempos em tempos, eu vou chutar aqui o número, uma vez por mês, ia todo mundo para a praça pública para escolher quem ia ser crucificado. Qual bandido que ia ser crucificado. E aí era açoitado até quase a morte. Eles deixavam pertinho da morte para ainda ter o gostinho de colocar na cruz. Percebem o nível de crueldade? Então, naquela época, e ele vem falar isso nessa palestra, naquela época não tinha mais esperança. Eles não se achavam mais dignos do perdão. E ele fala nessa palestra que onde não tem esperança, a vontade e o incentivo vão embora. Então, o primeiro objetivo dele, naquele momento, para a terra, era espalhar os ensinamentos. Esse era o primeiro. O segundo era mostrar simbolicamente qual devia ser o curso das etapas do desenvolvimento para todo aquele que quisesse evoluir. Quais seriam essas etapas? Provas, provações, permanecer fiel às leis espirituais. Vocês entendem quando a gente fala de leis espirituais? Sim. Então, existem infinitas leis que regem o universo. Não é só o sistema da Terra. Infinitas leis. Se eu falar para vocês da lei da gravidade, ela fica fácil de entender, não fica? Se joga do 8º andar. O que vai acontecer com você? A lei da gravidade é uma lei. Uma das leis. Ok, essa é fácil de entender. São infinitas leis. Lei de causa e efeito. Lei do dar e receber. Lei da responsabilidade pessoal. Lei do amor. Lei da fraternidade. Lei do equilíbrio. Lei da crise. Lei do livre-arbítrio. São infinitas leis. Então, o segundo objetivo dele foi mostrar simbolicamente qual deveria ser o curso das etapas para o desenvolvimento, para quem quisesse evoluir. E estava dentro desse desenvolvimento de evolução aprender, através de Jesus, a passar pelas provas, provações, permanecer fiel a essas leis espirituais. A crucificação do ego pessoal com toda a sua vaidade e voluntarismo. A crucificação do eu inferior, que é a sombra da nossa alma. Crucificação do medo, do orgulho, da obstinação, né? E tudo isso foi simbolizado pelo corpo de Jesus e a ressurreição do seu espírito, que significa vida eterna de contentamento, felicidade do ser espiritual de cada pessoa, depois que o ego é crucificado, né? Então, ele veio mostrar que simbolicamente, que é possível. É possível viver nesse plano de acordo com todas essas leis espirituais, sem se corromper, sem se violar, sem violar essas leis. Esse foi o segundo grande objetivo dele. E o terceiro, que foi, segundo o guia espiritual do Peço, o principal objetivo dele, a principal tarefa dele foi a salvação. Nós vamos entender o que é salvação. Quando eu falo salvação, o que vocês sentem? Qual é o sentimento de vocês? Esperança? Só esperança? Não, ele não vai encarnar mais. Eu entendo que a salvação é quando eu não tiver que voltar aqui mais para a reencarnação. Okay. Aí eu estou salvo. Okay. É quando eu me imunizei de todos esses males que tem dentro de mim, eu estou imunizado, aí eu passo para o lado dele. Eu consegui me imunizar seguindo as leis espirituais, eu me imunizei, aí eu consegui a salvação e não retorno mais aqui nessa vida. Eu me torno um espírito puro. E vou ficar do lado de lá. Tá lindo que você trouxe, eu vou traduzir suas palavras daqui a pouco.
Mas eu estou perguntando sobre a salvação, e eu queria ver com vocês um outro lado da palavra. Salvação? É uma palavra que causa estranhamento para vocês? Sim, porque o ladrão falou para ele, se tu és o filho de Deus, por que tu não te salva? Isso. Essa salvação é difícil por isso. Ele falou, por que você não se salva? Você é o filho de Deus e vai te crucificar? Isso. E nós não então é uma palavra que causa estranhamento, sim ou não? Sim. A gente olha a palavra, a gente escuta e fala assim, não, isso está tão longe de mim. Se ele não se salvou, é o que o Lázaro trouxe, se ele não se salvou, quem sou eu que tenho um pedacinho da substância dele, vou me salvar? Então, eu estou trazendo aqui um pouco da nossa distância e do nosso preconceito com essa palavra, né? Eu particularmente gosto pouco dela. E eu vou traduzir essa palavra para vocês daqui a pouco e vocês vão entender qual foi a principal tarefa de Jesus que tem a ver com a salvação. Então, olha, a principal tarefa dele sobre a salvação. Ele era o Messias. Se ele tivesse falhado, outro espírito teria tentado. Vocês sabem por quê? Naquela época, não tinha outro caminho senão alguém vir e trilhar um caminho humano para dizer para aquela população que era possível viver na terra em retidão com as leis espirituais. Mas aí é por isso que ele dizia todas as vezes, deixe que se cumpra a profecia, para ele não falhar. Isso. Por isso que ele fala, deixe que se cumpra a profecia, senão ele teria falhado. Aí Deus teria que mandar outro aqui. Exatamente. Se cumpra a profecia para mim não falhar, para não sair fora. Isso. Ele disse isso para Judas, né? Vai e faça o que você precisa fazer. Vá logo e faça, né? Mas vocês pararam para pensar que outro espírito teria tentado? Ele fala isso nessa palestra. Se ele tivesse falhado, outro viria. Porque o nível de desesperança daquela época era o fim ali. Alguém, olha o que ele fala nessa palestra, alguém precisava vir e passar por todo esse sofrimento completamente só, em alguns momentos sem a completa proteção divina e resistir ao mal, a toda a tentação por seu livre arbítrio. Percebem? Para Deus era muito fácil tirar a lei do livre-arbítrio e resolver o problema. Mas se ele tirasse o livre-arbítrio, o que ia acontecer? Muitos iam ficar perdidos. Vocês entendem isso? Muitos ficariam destinados a nunca mais voltar no processo de evolução. E Deus não queria isso. Então ele não tira o livre-arbítrio, porque é uma lei muito importante, e manda um soldado para tentar caminhar na terra e contar para as pessoas que era possível evoluir. Evoluir no amor, evoluir na responsabilidade pessoal, evoluir na fraternidade, evoluir no dar e receber, evoluir na causa e efeito. E perdão. No perdão, que é uma lei linda, todas as leis. Então, olha o que ele diz. Somente assim as leis espirituais poderiam continuar intactas, para que com justiça, mesmo contra as próprias forças do mal, cada pessoa pudesse encontrar o próprio caminho de volta para Deus. Ok, quando eu falo disso para vocês, qual é o caminho de volta para Deus então? Nós estamos falando dele.
Parece uma coisa longe da gente também, né? Caminho de volta para Deus. Qual é o caminho de volta para Deus? Na verdade, na lei. Qual é o pulo do gato? Aí viver na verdade na lei. Quê? Viver na verdade na lei. Ok, tá correto, mas qual é o pulo do gato? Eu acabei de falar dele agora. Salvação. Livre-arbítrio. Viver, livre-arbítrio é uma das leis. Viver de acordo com as leis espirituais. Esse é o pulo do gato.